Oi pessoal, neste vídeo vamos falar de conditional clauses. Bom, conditional clauses são usados para falar ou expressar situações ou eventos, não é? Reais ou imaginários, e também expressam as possíveis consequências desses tais eventos, sejam eles imaginários ou reais. Ora, existem 4 tipos de conditional, sendo o primeiro tipo o zero conditional, o segundo tipo que é first conditional, o terceiro é second, o quarto é third conditional. Desses 4 tipos de conditional clauses, todos eles são feitos através de 2 cláusulas, isto é, de 2 orações, sendo a primeira oração a if clause e a segunda que é chamada de main clause, que é a oração principal. Tá? Estamos a dizer que a primeira oração é essa aqui, é if clause, a segunda é the main clause, isto é, a oração principal. Vamos começar logo com o primeiro tipo, que é zero conditional clause. Zero conditional, vejamos a estrutura. Zero conditional, a estrutura é a seguinte: na primeira oração temos o if clause, mas o verbo conjugado no presente simples. Isto é, temos o if, o nosso sujeito, o verbo conjugado no presente simples, que é if plus present simple. E na segunda oração, aquela que chamamos de main clause, temos também o presente simples. Então, este tipo de condição é muito fácil. O que nos diz que isto aqui é zero conditional são os tempos em que os verbos se encontram. Vemos que na primeira oração os verbos estão no presente e na segunda também estão no presente. E podemos dizer que é conditional porque tem um if. E o mesmo if, por vezes, essa primeira oração if, ela vem no segundo lugar. Isto é, ao invés de ser ela a começar, ao invés de a frase começar com o if clause, que é a oração if, começa já com a oração principal, que se chama de the main clause, não é? Então, vamos ver um pouco de exemplos, só para sermos um pouco mais práticos, não é? Vamos lá. If Peter calls, tell him to come back later. Agora, vamos analisar bem, cuidadosamente. Vejamos. Temos o if aqui e temos o Peter, que é o nosso sujeito, which is the subject. Depois temos o verbo que é call. O verbo é call e assim que está na terceira pessoa chama-se de calls. Está no presente simples. A segunda oração também encontra-se no presente simples, que fizemos a separação da primeira oração da segunda, separamos a primeira oração da segunda através dessa vírgula aqui, que você consegue ver. Então, temos tell him to come back later. O nosso verbo principal aqui também, que é tell, está no presente simples. Então, logo, isto aqui, podemos concluir que essa frase aqui está no zero conditional, que é zero conditional, porque segue a estrutura do zero conditional, que é, em primeiro lugar, o if, depois o presente simples mais o presente simples, não é? Então, vamos ver outro exemplo, ainda mesmo no zero conditional, que é esse aqui. Drink a cup of milk if you can't sleep. Como eu já havia dito, a primeira oração, a if, a oração if nem sempre é a primeira. Vejamos neste caso aqui. Drink a cup of milk seria a segunda oração, mas passou para a primeira e tudo isso aqui está correto, e ainda é zero conditional. O que você deve ter cuidado é nos tempos dos verbos, é só ver em que tempo o verbo está. Isso já é suficiente para você dizer que tipo de conditional se trata, não é? Nas 2 orações é preciso verificar em que tempo os verbos principais das 2 orações se encontram, não é? Então, passando para o zero conditional, o first conditional, vejamos a estrutura. A estrutura é essa. Em todas as orações sempre vamos encontrar o if, como eu já tinha dito lá.
temos o if mais present simple mais will mais infinitive. Estamos a dizer que a primeira oração ela é composta por if, depois temos o sujeito, que será the subject, e o presente simples. O nosso verbo estará no presente simples, que é o mesmo caso com o zero conditional. Agora, a diferença já está na segunda oração, que é a oração principal. Porque depois de fecharmos com a primeira oração, encontramos o plus, que é o mais. Então, temos o will mais o verbo no infinitivo. Aqui o verbo já está no infinitivo. Não está conjugado no presente, só está no infinitivo. E também tem um will, tem esse adjetivo will. Vamos ver o exemplo, que é para nos situar basicamente do que estamos a falar. Temos aqui os exemplos, não é? If I study hard, que é a nossa primeira oração. If I study hard, I will pass the exam. Então, o first condition está nos dizer que a primeira oração, ou a oração if, o verbo deve estar no presente. O verbo principal da primeira oração ou da oração if deve estar no presente. E a oração principal já é composta por will e o verbo no infinitivo. Estamos a dizer if I study hard, temos o if, o presente simples, que é o study hard, que é study, não é hard, que seria outra coisa. Então temos o mais will pass the exam. Temos o will, que é o will aqui. Também temos o infinitivo pass, que é o verbo que está no infinitivo. Então, vejamos o segundo exemplo. O segundo exemplo é esse aqui. If you abuse alcohol, it will kill you. Que é basicamente a mesmíssima coisa. A estrutura é sempre essa aqui. As nossas frases não devem fugir da estrutura, que é a estrutura do first conditional, caso se tratar de first conditional, não é? Então, aqui conseguimos ver que temos o if clause, o nosso sujeito aqui, which is the subject, e temos o verbo abuse, que é presente simples, e na segunda oração, que a segunda oração é marcada por essa vírgula, depois da vírgula aqui já começa a segunda oração. It will kill you. Temos o will, que é o will lá também na estrutura, e o infinitivo do verbo. Então, vamos para o segundo tipo, que é o second conditional. Vejamos só a estrutura. E veja só a estrutura do second conditional. Temos o if plus past simple, Temos o if plus past simple. Bom, se dissemos que no zero conditional a oração if na oração if o verbo deve estar no presente, e também no first conditional dissemos que na oração if o verbo deve estar no presente. Aqui no second conditional já é outra coisa. Estamos a dizer que o verbo da oração if deve estar no passado simples, que é o past simple, não é? E a segunda oração, ao invés de ter will, como é o caso do first conditional, já vai ter o would. Vai ter o would. É would plus infinitive. Depois o verbo já deve estar no infinitivo. O verbo deve vir no infinitivo. Vamos ver o exemplo, que é para mesmo sermos um pouco mais práticos, não é? Vejamos os exemplos que a gente traz aqui. Temos if I were taller. If I were taller. Consegues ver que o nosso verbo aqui é esse aqui. É were, que é o verbo to be, conjugado já no passado, que é o passado simples, que é past simple. Então, agora vamos acompanhar a segunda oração, como que ela se comporta. I would be much more confident. Vamos lá. Temos I, que seria o nosso sujeito, the subject, in this case. Depois temos o would. Esse would aqui é aquele da estrutura lá, não se omite nada. Leva-se o mesmo would, que é aquele da estrutura. Também temos aqui o verbo to be no infinitivo, que é o verbo que está no infinitivo. Verb to be in infinitive, in that case. Yeah? Então, temos o be
much more confident. A nossa preocupação só está nos verbos, devemos focar no comportamento dos verbos, se eles estão no presente, no passado, né? E daí conseguiremos dizer se esse é first, esse é second ou esse é outro tipo, não é? Então é basicamente isso sobre o second conditional. A primeira oração, a oração if, o verbo deve estar no passado, e na oração principal, the main clause, seguimos já a estrutura, né? Que vem o would, o verbo depois no infinitivo, não é? Então vamos ver agora o último tipo de conditional, que é o third conditional. Vejamos a estrutura. A estrutura do third conditional é essa aqui. Temos o if plus past perfect. Agora, o past perfect, que é o passado perfeito de inglês, ele é sempre exclusivamente formado por verbo have no passado, que é had. Então, aqui estamos a dizer que temos o if, o sujeito, depois o had, sempre será had aqui, o had. Depois vamos ter plus, temos o would, depois do would teremos esse have aqui, sempre deve estar esse have aqui. E por fim o verbo estará no particípio passado, que é past participle, não é? Vamos ver o exemplo. Exemplos. Estamos a dizer agora que if he hadn't made a mistake, lembra-se que eu teria dito que o verbo have no passado, que fica had, é que forma o past perfect, que é o passado perfeito de inglês, past perfect, não é? Então aqui está no negativo, mas isso não muda nada no tempo, naquilo que diz o tempo do verbo. O tempo continua no passado, embora esteja a expressar aqui uma coisa, uma negação, não é? Então, if he hadn't made a mistake, temos o fim da primeira oração, he would have passed this exam. Então, estamos a dizer que se ele não tivesse cometido o erro, não é? E ele teria passado esse exame. Então, a segunda oração começa aqui. Temos o he would have passed. Temos o would aqui, que é esse would. Temos o have aqui, que sempre será. Esse have sempre estará aqui. O would e have sempre estarão aqui. O que pode variar são verbos. Os verbos podem ser diferentes, mas também devem estar sempre na segunda oração do third conditional. Os verbos devem estar sempre no past participle. Então, esse aqui está no past participle, que é passed this exam, né? Tá. O segundo exemplo do third conditional é esse aqui. I would have passed the exam if I had gone early to school. Esse aqui também não foge da estrutura. Só que houve uma inversão, como o caso como aquele caso que eu teria dito, não é, no início do nosso vídeo, que nem sempre o if clause, que é a oração if, vem em primeiro lugar. Okay, então aqui é um daqueles exemplos em que a oração if já veio no segundo lugar. Então, I would have passed the exam. Essa é a oração principal. Então depois vem a oração if I had gone early to school, que já é a nossa segunda oração, e que a estrutura é sempre a mesma. Podemos inverter, mas a estrutura deve ser sempre a mesma. A primeira oração deve estar composta pelo if, o past perfect, que é o verbo had, não é? Depois a segunda oração, ela deve ser composta por would, mais have e o verbo no particípio passado. Tá. Para sermos mais práticos, vamos ver alguns exercícios extraídos nos exames já realizados nos anos passados, da 12ª, a primeira época, a segunda época, por aí. Então, vejamos esses exemplos. Conditional clauses. O primeiro exercício
foi extraído do exame de 2011, como você deve estar a ver aí. 2011 é da 12ª, da primeira época. Vamos ver que tipo de conditional é esse aqui. Então, ao descobrir o tipo de conditional, logo você pode escolher a opção correta sem problemas. If people drove more carefully. Agora vamos ver a oração if. Qual é o comportamento da oração if? A primeira aqui é a primeira oração nesta frase. If people drove. Então, chama de dizer que if people drove, o nosso verbo aqui está no passado, que é drive, já no passado. If people drove. Logo, isso aqui já nos sugere a uma situação de second conditional. Porque sabemos que no second conditional, a primeira oração, que é a oração if, vem o if, depois o verbo vem no passado simples. Então, temos o passado simples. Já está nos sugerir isso, que ainda não podemos concluir, porque ainda não vimos o comportamento da segunda oração. Mas já está nos sugerir, já é um bom indicador. Então, esse espaço aqui, fewer accidents. Vejamos a linha A. It would be. Será? Não sai bem, não sai, não cola. Agora, vamos ver a linha C. A linha C, there would be fewer accidents. There would be por quê? There would be porque desconhecemos a estrutura do second conditional, que nos sugere em primeiro, na oração if, o verbo no passado, e na oração principal sugere-nos o would e o verbo no infinitivo. Aqui fica o verbo to be, fewer accidents, não é? Então, as alternativas corretas são essas marcadas aqui a amarelo, e quero crer que você poderá resolver outros exames através dessa explanação. Então, nosso vídeo vai terminar aqui. Se tiver gostado do vídeo, não esqueça de dar um like ou mesmo um comentário, não é? Que a gente ficará grato por isso, não é? E obrigado pela vossa atenção, e acompanhe sempre o nosso canal para ver os nossos vídeos.